Boa noite, gente. Volte. Nosso tema de hoje é sobre obsessão e, além da nossa vida rotineira, do estresse, das doenças que nós temos, a obsessão é uma das maiores causas de sofrimento humano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obsessão é um dos maiores problemas de saúde que nós temos atualmente. E, à vista desse problema, todas as religiões procuram se mobilizar, cada uma da sua forma, em tentarmos diminuir, em tentarmos minorar esse sofrimento. O Espiritismo, que enxerga a vida além do corpo físico, traz essa temática de uma forma diferenciada, mostrando que realmente não vivemos só, não estamos sós aqui nesse plano e que sim, nós temos problemas espirituais e que precisam ser curados. É esse o objetivo da doutrina espírita, além de tentarmos nos curar, também procurar que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, melhores para a gente e para o próximo também. Eu gostaria de pedir à Océlia que apagasse aqui a luz dessa parte aqui de cima. Tenta aí, qual é? Se vê se é a primeira. A outra. Isso. Eu vou passar 4 vídeos. Esses vídeos são uma espécie de mini filme espírita. Bombou muito na época no YouTube. Já foi passado aqui três desses vídeos. Muitos de vocês não tiveram a oportunidade de assistir, mas muitos que aqui estiveram vão lembrar desses vídeos. E saiu o 4º capítulo dessa história e ela aborda exatamente a questão obsessiva. Oi, amor, cheguei. Bem concentrado, por favor. Por favor, por favor. Aí tu, cadê ele? Senta aqui. Não, vou já falar. Deixa calar a boca, menina. A última vez você atrasou. Deu problema. Sai, tá? Tá, hoje. Quero beber cerveja. Quero cerveja. Isso. Você lembra do bastante do carro? Gostei sim. Pode ficar. Tá aqui. Vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? Sozinho. Microfone atrás. O Alexandre pegou, mandou. Tá faltando só o cabo. Não, ele já tá providenciando. Ele já fui eu me investigar ele.
Pamela Flor, enquanto eu falo, ajeita bem que o segundo vídeo, por favor. Esse primeiro vídeo, ele fala exatamente sobre um dos maiores problemas que nós vivemos atualmente na nossa sociedade, que é o alcoolismo. Não, não precisa. E aí, é uma situação que afeta os nossos lares. Porque vocês viram que a gente não bebe sozinho. Na hora que ele estava, primeiro quando ele chegou em casa, o obsessor, o que ele estava fazendo? Já estava esperando o cidadão. Ou seja, eles habitam junto conosco, dormem na nossa cama, bebem junto com a gente, comem, divertem-se com a gente. E aí, em seguida, o que foi que ele fez? Ele ficou na cabeça do cara, uma cerveja. Eu estou com sede, bebe, eu quero uma cerveja. E aí, aquilo ali, por isso que fica, que todo mundo sabe que fica o quê? Aquela história martelando na cabeça da gente. Quem sente a obsessão e que já consegue ter um grau mínimo de discernimento, sente que fica uma ideia repetitiva. É exatamente o que caracteriza a obsessão. É a ideia pertinente de um espírito dentro da minha cabeça. E aí o que acontece? Quando a gente bebe, é feita a ponte, como nós espíritas costumamos chamar, a ponte. Que é exatamente aquele laçozinho luminoso que na hora que ele está bebendo, o obsessor faz o quê? Fica logo atrás. Porque atrás é onde, nas nossas costas, é onde os obsessores absorvem nossas energias através dos nossos centros de força, ou também chamados de chakras, segundo os indianos. E aí, ali atrás, ele absorve toda a energia que existe em cada bebida que a gente ingere. O problema é que o obsessor ele tem uma sede maior do que a nossa. Muitas vezes a gente se satisfaz com uma garrafa, mas o obsessor não. E o outro problema é que o obsessor nunca está só. É ele e mais o que o Cristo chamava de legião. Nunca é só um. Ah, eu só tenho um obsessor. Iluda-se o quanto você quiser. Mas a realidade não funciona assim. Então, o problema é a ideia pertinente que ele fica jogando na cabeça da gente. E que se nós não tivermos conhecimento, a gente realmente acha que é a gente. É a gente. E aí, não, pois continua que sou eu mesmo, sou eu que quero beber. Quando, na verdade, é o mínimo da minha vontade somada à vontade do obsessor. Por isso que na casa espírita a gente aprende que nós devemos estar com a mente o tempo todo sintonizada em coisas boas. Exatamente para quando vir a vontade, a gente saber. É a primeira dica que eu dou para vocês. Quando é a gente, dá uma vontade pronto. Quando é o obsessor, fica aquilo ali, aquele tique na tua cabeça. E tu só se aquieta quando faz. Então, essa é a principal arma do obsessor. Inserir o pensamento dele dentro da nossa mente. Por exemplo, a ideia de suicídio. Quem tem ideia de suicídio, ele não tem só uma vez. Ele tem e fica. Martelando, 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 martelando. Até que uma hora o desespero é grande o suficiente, a falta de fé e a falta de assistência acabam sendo fatores que influenciam para que a pessoa se entregue a esse tipo de situação. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos, porque são neles a fonte que os obsessores se utilizam para nos comandar. Eles injetam esses pensamentos e aí a gente acaba criando necessidades que são irreais. Necessidades que nós não precisamos ter. Segundo Robson Pinheiro, ele diz que, Neuza, então quer dizer que é proibido beber. Não. Mas Robson Pinheiro, ele alerta que o primeiro copo somos nós. A partir do segundo, são os obsessores que bebem. E isso vale para a alimentação, para o desregramento alimentar, vale para a questão do fumo, vale para a questão sexual, vale para diversas outras situações que a gente vive no nosso dia a dia. Então, muito cuidado, porque nós nunca estamos sós. Por isso que no final, a moça diz,
Você vai ficar em casa sozinho? E ele, sozinho. Só que não. Vamos ver se abre o outro vídeo. Oremos para que abra, que os obsessores não empatem mais do que já empataram. Oi, amor, cheguei. Não. Cara, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? Sozinho. Pessoal aí, ó. Fumou? Ih, ele é um inútil. Tá no meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio. É bom que o desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, você não faz besteira. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras deixaram. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra casa. Que isso, cara? Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora. Sim, senhora, isso mesmo. Carnaval, 3 caixas de cerveja, vou contar com as garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, o controle tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Não sei não, viu? Isso não é muito da minha praia. Ih, começou. Ah, Cláudio, não começa, cara. Esse cara é grosso. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem que seguir falando, tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Mas você não é parceiro mais não, cara. Você sabia? Tá bom. Só hoje, hein? Ah, isso aí, irmão. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, sem querer. Aí, aceitei. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Esse é ótimo, eu vou te matar. Porque às vezes a gente tá bebendo e sente um papo ruim perto da cara da gente. É bem. Nunca senti, não. Quem bebe sente. Nunca senti, nunca senti.
Você chega de segurar em casa. Desligou de novo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu estou com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, cristão exemplar, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. A gente viu aí no segundo vídeo que, primeiro ponto, ele está no bar com os amigos. O primeiro ponto é quando o obsessor vai pedir ajuda. Todos os nossos obsessores, eles não trabalham só, eles trabalham em grupo. E aí, eles trabalham em grupo exatamente para aumentarem as forças. Você vê que ele foi num local extremamente tenso, e aí, o que ele estava na mão? A nossa ficha. Descobri que é impaciente, não tem o hábito da prece e quando bebe fica suscetível aos meus comandos. Isso é a ficha mais simples, mas tem obsessores que eles pegam nossa ficha indo e voltando das encarnações passadas, pegam da nossa atual vida e eles realmente estudam a gente. Exatamente para que eles possam contra-atacar. Os nossos obsessores são estrategistas, ou seja, eles montam um plano de ação para que possam nos prejudicar. Na cabeça deles, nós somos seus algozes, seus inimigos, e que se eles esperarem pela justiça divina, vão demorar demais. E aí eles começam a agir com a vingança, com a justiça pelas próprias mãos. E aí ele levou a ficha e o cara que foi que disse, não quero saber de você bebendo com ele. Nós queremos a morte, nós queremos o desencarne. Geralmente nossos obsessores têm esse desejo. Porque quando estamos no corpo físico, muitas vezes, a gente se distrai com a vida material, a gente tem sonhos, planos e desejos. E aí quando nós estamos do lado de lá, aí na cabeça deles, a gente está num domínio mais fácil para eles. Então, por isso que quase todos eles desejam que a gente desencarne, exatamente para que ao chegarmos no plano espiritual, eles possam estar prontos para pegarem a gente. E aí, o que foi que o cara disse para ele? Você só me volte aqui quando estiver com ele desencarnado. E aí, vem os amigos que o levam para o bar. Aí a mulher, a esposa, liga e aí fica aquela situação. Os amigos começam aquela conversinha de sempre. Você é barriga branca, tu não manda na mulher não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal. E aí vocês podem ter percebido no vídeo que aquilo que os obsessores dizem é o que a gente diz. E aí, na hora que o obsessor disse, é frouxo, frouxo, o cara, rapaz, você tá muito frouxo. Aí a gente jura que os pensamentos são nossos. E aí a gente é só uma marionetezinha nas mãos deles.
E aí começam essas conversas de bar. Vocês viram que todas as pessoas no bar que estavam bebendo tinham aquela ligação magnética, ligação mental com o obsessor. E tinha um obsessor que até ajudava a outra a levantar o copo, que é para não ter risco de desperdiçar. Não perder nada, nenhum lance. E aí, feita essa ponte, essa conexão, então realmente nós ficamos mais suscetíveis à vontade deles. E aí, o obsessor promete o quê? A morte dele, do Otávio, do outro cara lá. Otávio é o nome do obsessor. E aí, a mulher fica ligando. Se fosse uma de nós, a gente ia rezar pelo marido? Não! Aquele cachorro sem vergonha, eu vou já atrás, eu vou já isso, eu mato ele, eu esquartejo. Aquele sem vergonha, fazer prece nessa hora, a mulher não sabe. Não, dá um branco, dá um negócio, dá logo uma raiva, a gente fica logo cega. A pior raiva que tem é a que cega. Gente, tem nossa família, né? A gente é dessas que quando se zanga passa 3 dias sem comer, só de raiva. Não mexa com esse povo do Ceará, não. Não mexa com o povo do Ceará, não. E aí, o que foi que ela fez? Um ato muito decente, muito humano. Ela fez uma prece. E aí, o que foi que vocês viram quando ela começou a rezar? Caíram chuvas de prata sobre ela. E aí, ao redor dela foi feita aquela aura, aquele campo energético de luz. Vocês viram que ela não rezou um Pai Nosso, que ela não fez uma prece decorada. O que foi que ela fez? Prece do coração. Senhor, eu não sei porquê, mas eu estou com um pressentimento ruim, é tanta angústia. Por favor, Senhor, protege meu marido. Ele não é nenhum santo, ele não é perfeito, mas ele está se esforçando. Ela não condenou ele. Senhor, aquele vagabundo. Bicho sem vergonha. Senhor, dá um jeito naquela criatura, só Jesus na causa. É isso que mulheres como nós dizemos. A gente esculhamba, sentencia logo, fazer uma prece, Deus me livre. E aí foi o que ela disse? Ela pediu que por ele, e depois ela não ressaltou só os defeitos dele. O que foi que ela disse? Senhor, ele não é nenhum marido exemplar, mas ele tem se esforçado. É a nossa mania de vermos as coisas ruins dos outros. A gente vê que o marido faz isso, isso e aquilo outro, que ele joga a toalha não sei aonde, que ele não ajeita a pia do banheiro, que não sei o que ele não dá descarga, isso com fole danado. Mas aquilo que é o mais importante para a gente ver, a gente não enxerga. Que às vezes a pessoa é ruim, mas se preocupa com a gente de um jeito meio torto. A gente sabe que o homem tem um jeito meio torto de se preocupar com a gente, mas se preocupa. A gente sabe que também tem aqueles que são carinhosos, tem aqueles que respeitam, todos têm suas qualidades. Então, quando a gente for rezar por alguém, não adianta a gente, Senhor, bota juízo, Senhor, naquela senhora. Ô, Senhor, bota juízo, que ali é difícil. Não. Não rezem focando no defeito. Rezem focando na qualidade. Porque assim, Deus percebe que a gente tem boas intenções, porque a gente só reza exaltando a qualidade de alguém quando a gente tem boas intenções. E aí é o que faz com que a prece seja ouvida. Vocês viram que tinha uma mulher, um espírito auxiliar, que na hora que ela começou a rezar, que a luz celeste se abriu, conectou. Abriu-se o telão ao redor daquela entidade e a entidade captou o pensamento dela. Tudo que ela havia dito mentalmente em prece, o Espírito ouviu. E o que foi que ela disse no final? Temos um pedido de ajuda. Então, prece, minha gente, a gente faz desse jeito. Não adianta você rezar um terço inteiro de lamentações. Senhor, minha vida está muito difícil. Pai amado, pelo amor de Deus, eu não aguento, é muito calor. Senhor, o caboclo não liga. Senhor, dia dos namorados. Senhor, agiliza as coisas, que o homem não tem jeito. Isso não é prece. Ou então a gente rezar igual no vídeo passado, né? Para nós que estamos no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que a gente nem presta atenção. Então, muito cuidado com as nossas orações. Vamos rezar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, as nossas esposas, nossos amigos. Mas vamos rezar de verdade, sem falsidade, sem aquela coisa porque às vezes a gente ora para outra pessoa pedindo
pedindo o melhor que a gente acha que é o melhor para nós. Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Eu vou voltar com ele. É melhor não voltar mais. E aí, que tá tendo? Tá bom. Só hoje. Eu vou te matar. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui. Mas o carnaval vai passar sozinho, cara. O Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Cara, eu vou comprar uma moto também, porque ainda tá agarradinha. Obsessão daquela mulher. Digo mais. Eu faço segura pra pedir nunca mais esse amor da minha amiga depois dessa balada. Vou beber todas. E digo mais. 2 mulheres pra cada um. 2? Não, então peraí. Aqui já miou o negócio aqui. Eu vou nem buscar mais. Então vocês aguentam a mão que eu vou nem só buscar mais. Não. Vamos beber. Vou nem buscar mais. Aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposa de Fernando. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por amigos do passado. A bebida facilita o vínculo entre esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de sociedade. Ele só o quanto Paulo está vinculado Ao chakra, entendeu? A ligação dos chakras, os 3 chakras. Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo namora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranjo desses? É, Thiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Steve? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Tem alguém ajudando eles. É o seguinte, vamos fazer ele lembrar o que aconteceu noite quando chegou. Mulheres, dança,
bebida. Ô, Paulão, hoje vai ser maravilhosa, cara. Mulherada só pra gente. Tenha certeza, vamos gostar muito. Vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida. Nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Poder partir. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para o tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. A Fernanda pra lá, a Fernanda pra cá. Maurício, vai mais devagarinho. Cala a boca, cara. Eu vejo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa! Vamos fazer roleta russa! Não para não! Não para não! O desligamento já começou, Tiago, mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não estou entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para esse acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, o seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando.
chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Vamos lá dar uma recapitulada para que a gente possa entender alguns pontos. Estavam no bar e aí, como vocês puderam ver, os obsessores ali acompanhando, né? Aquele foi pegar a bebida acompanhado por aquela moça, né? Com a florzinha no cabelo. E aí, todos eles sugerindo, arquitetando e os encarnados caindo na onda. E aí, olha só o tipo de conversa. Beber, pegar a mulherada e tal, isso e aquilo outro. 2 para cada um, cachaça e festa. E aí, a prece da Fernanda foi ouvida pela irmã, e aí a irmã, eles realmente, muita gente não acredita, mas em nosso lar a gente viu que eles utilizam esses hologramas, né, exatamente para poder acompanhar de perto o que está acontecendo na nossa vida. E aí começaram-se as explicações de que o Fernando estava sendo influenciado pelo Otávio, inimigo de vidas passadas, e que com a vida e com a sintonia que ele permitia junto com o Otávio, facilitava a união de pensamentos dos dois. Vocês viram que na hora que ele bebia, ativava o chakra frontal, ativava o cardíaco e o gástrico, ou seja, Otávio estava ligado por esses 3 chakras. E chakras, inclusive, muito importantes. Ali, com o passar do tempo, se a obsessão não for devidamente tratada, a pessoa chega a realmente desencarnar. E aí, você vê que a irmã disse assim, intuiu para que a Fernanda, a esposa dele, continuasse a prece, né? E aí, realmente, as vibrações das preces chegaram até eles. E aí vocês viram que até então o Otávio estava ligadíssimo, a sintonia do Otávio e do Fernando estava ali de igual para igual. Chegaram as vibrações positivas da Fernanda e aí começou a fazer o quê? Uma espécie de escudo contra o Otávio. Você vê que ele tentava se aproximar e batia no escudo. E aí a irmã intuiu para que ele começasse a pensar sobre os bons momentos que ele tinha vivido com a Fernanda. O porquê que ele tinha casado com ela. Por que a risada dela era tão boa de se ouvir? Por que é que a convivência dos dois havia se perdido no tempo? Por que é que o afastamento dele tinha começado a transformá-la em uma outra pessoa? São momentos como esse que a gente deve cultivar. Sempre, 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 principalmente em relacionamentos de casais. O grande problema não é exatamente os defeitos, mas é a ênfase que a gente dá sobre os defeitos dos outros. Sempre que vocês estiverem nessas crises amorosas, que vocês pensem por que vocês se uniram a determinada pessoa, por que vocês gostam. No final das contas, não vai sobrar carro, não vai sobrar dinheiro porque ele é bonito, ou porque ela é bonita, ou porque ela é concursada, não. No final das contas, já dizia o poeta, a gente gosta do riso, a gente gosta do cheiro, a gente gosta do abraço, a gente gosta da conversa, do som da voz, do brilho no olho quando olha pra gente. E aí são exatamente essas coisas que a gente perde. É o dia a dia, é a escola, é o emprego, é não sei o quê, é o carro que quebrou, é o trânsito de Teresina, é o calor de Altos de Teresina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não deixem essa essência se perder.
É exatamente por essa perda de essência que os obsessores se instalam na nossa vida. Aí depois a gente fica, mas por quê? Por que nada para mim dá certo? Por que não sei o quê? Exatamente porque a gente condiciona a mente da gente a só pensar coisa ruim e aí eles acabam tendo esse acesso. E aí, depois das vibrações, você vê que a espiritualidade já sabia que iria acontecer a tragédia. Porque ele sempre... Os planos do Otávio era que o Fernando desencarnasse. Mas como a esposa dele foi uma esposa decente, uma esposa bacana, ela orou por ele. Porque se fosse eu, não. Fosse eu, tinha Jesus, pelo amor de Deus, ter condição um negócio desse, eu vou largar esse homem. Então, o que foi que ela fez? Agiu de uma forma decente, caridosa, cristã. Ela orou por ele. E aí, exatamente por causa do pedido, do auxílio dela, do pedido, foi que realmente chegou-se a ajuda para ele. E detalhe que a espiritualidade disse, nós temos que ajudar a ele e ajudar também aos outros. Vocês viram que na hora que as vibrações chegaram, teve um obsessor que começou a chorar. Porque começou a se lembrar daquela coisa boa que a gente esquece com o passar dos dias. E aí, realmente, a espiritualidade coloca mesmo o obsessor para dormir, para adormecer, para que ele possa ser removido com mais calma, com mais tranquilidade, com menos impacto. E aí, enquanto isso, ele começou a se sentir diferente, o Fernando, até que ele resolveu não ir junto com os amigos. E aí, coincidiu com a Fernanda chegar e encontrá-lo. E aí, sobrou para os amigos, que continuaram na brincadeira do roleta russa e realmente se deram mal. Vocês viram ali que na hora que o amigo dele estava deitado, estava saindo uma espécie de fumaça branca. Essa fumaça branca é o que nós chamamos de ectoplasma. E que quando a gente desencarna, essa nossa energia vital, não é ectoplasma, me desculpe, é energia vital. Essa energia vital, que é o que dá vida aos nossos órgãos, quando a gente desencarna, ela realmente vai saindo aos poucos. Só que, por isso que é um dos objetivos do velório, é dar tempo para que esse fluido vital, o desligamento que é feito do corpo físico e o espírito, possa ser realizado com sucesso. Dependendo da pessoa, quanto mais materialista, quanto menos ela reza, quanto menos ela se liga em Deus, mais difícil é esse desligamento. Quanto mais a pessoa procura fazer o bem e orar, o desligamento é mais fácil, é mais rápido. E aí, muitas vezes, quando a pessoa não tem essa condição mental, não ora, não acredita, mas acredita porque escutou a vida toda dizer que existe Deus, mas a pessoa não tem dentro de seu íntimo realmente a fé de acreditar em Deus. Então, realmente, ao desencarnar, quem aproveita dessas energias são os obsessores. Eles se alimentam desse fluido vital para que eles possam ficar mais fortes. É o espinafre deles. E aí, quando a pessoa é assistida de forma mais consciente no seu desencarne, quem faz o desligamento é a espiritualidade superior. Ela não deixa que os vampiros, esses obsessores, tomem de conta dessa energia. E essa energia ela é dispersa para, novamente, o éter cósmico. Então, no caso deles, como eles estavam de forma imprudente, como eles estavam alcoolizados e totalmente nas graças dos obsessores, então os obsessores foi que começaram de forma grosseira esse desligamento. E segundo alguns espíritos, esse tipo de desligamento que é feito pelos obsessores é extremamente doloroso. Exatamente, por isso que ela disse, né, que o corpo inerte nem sempre significa libertação da alma, porque a energia do fluido vital, ela se dispersa, mas o real desligamento é uma outra história, é um outro processo. Este é Paulo. Me deu um desconto porque atrasou. Ser influenciado por inimigos do passado. Eu vou te matar. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Para não! Não para não! Maurício! Maurício! Fernanda? Filho, é chegado o momento
momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Oi? Filho, nós estamos aqui para conversar. Eu não quero saber de nada. Por favor, me deixem sozinho. Você nunca esteve sozinho, Paulo. Ninguém está. Nós viemos falar de Otávio. Otávio? Quem é esse Otávio? Você Não conheço, não sei quem é. Conhece, filho. E tem estado com ele ultimamente, frequentemente. Veja, filho. Quem é esse? Esse encosto? O Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso. Eu não entendo, eu não consigo entender. Sente-se. Há algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas é isso, que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história. Agora vai ficar tudo mudo, de mim. Mas quando eu crescer, essa coisa vai ser minha. Eu não vou deixar ninguém ganhar de mim. Mas quando você crescer, ninguém vai ser bobo de competir com você. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Bem, essa é Ana Maria. O seu Azul foi para a cidade. Foi lá fazer um serviço pro pai dele. E ele volta hoje? Até onde eu sei, deve voltar amanhã cedo. Foi buscar uma chácara de arroz. Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria. Eu te amo, Ana. Ela, muito simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal. O filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso plano. É simples. Faça a Ana acreditar que a filha dele e a sua família nunca mais passarão necessidade. Caio Castro. Depois de plantar a mentira, o filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende a infância. Ana! Não! Chega com isso! Eu acho que eu já entendi o que vocês querem dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Meu amigo, aquele desgraçado, aquele maldito, ele traiu. É isso que vocês querem dizer? Paulo, não! Otávio não era o filho do fazendeiro. Otávio era o serviçal.
você o traiu, arrancou, traiu a sua confiança. Otávio, enseguecido de raiva, só não lhe assassinou ali mesmo devido ao choro de Ana Maria, que assistia a tudo. Depois do choque, Otávio nunca mais foi o mesmo. Afogou-se no álcool, sendo encontrado um tempo depois, afogado em rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou sem amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. Não. Você não está me dizendo que eu fiz isso? Olha o monstro que eu fui. Não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. O remorso por si só não repara os erros do passado. Você não entende. Você está tendo uma nova oportunidade de resgate, Paulo. Que resgate? Você não entende. Olha o monstro que eu fui. Ele não tem perdão para isso. Como reparo? Olha para você. Você não esteve lá. Você não sabe nada. Você não sabe. Você não viu nada. Como você pode dizer isso? Meus amigos. Que traição. Eu participei de tudo, Paulo. E até hoje tento resgatar os erros que eu cometi. Pra pegar mais papel, não. Eu era o padre João Estevam. É aqueles ali mesmo. Seu pai tinha muitas terras, muitas propriedades, e você era o único herdeiro. O dia que você me procurou na igreja para me falar da dor que sentia, eu percebi uma oportunidade de angariar toda aquela propriedade para a igreja, para mim. Então eu pensei que se você morresse, todas aquelas terras passariam para a igreja sob a minha tutela. Em alguns minutos de conversa, tracei o plano de subornar uma pobre coitada para acabar com o relacionamento de Otávio e Ana Maria. Depois de me certificar onde vocês estavam, mandei que chamasse Otávio. Inventei uma mentira para que ele fosse ao encontro de vocês devidamente armado. Nem tudo saiu como planejado. Otávio não lhe tirou a vida naquele momento. Então eu mesmo decidi acabar com a vida dele, com a sua, um tempo depois, assassinando vocês dois. Você fez isso. Muitas lágrimas já verti por esses momentos tão infelizes, Paulo. Já reencarnei. Vesti a batina outras vezes, servindo verdadeiramente ao Cristo e servindo ao próximo. Servindo ao próximo, eu encontrei a paz que eu tanto necessitava. Agora eu vim resgatar vocês. Aqueles a quem tanto prejudiquei nesses momentos infelizes. Peço que o Senhor Jesus me ampare nessa tarefa. Agora você já sabe a verdade, Paulo. É chegado o momento de reparar os erros do passado. Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite. Bom dia. Somos da campanha de esclarecimento Chico Xavier.
letreiro. Ainda não foi divulgado o próximo vídeo, mas como vocês puderam ver, existe todo um passado por trás. Eu acho interessante que o Paulo, quando descobriu a verdade, eu era o inocente. Eu é que era o coitadinho, quando na verdade ele havia sido o algoz do Otávio. Isso tudo é o que a gente descobre aqui dentro dessa sala. E ainda tem gente que não respeita isso, que quando a gente está lá dentro fica aqui conversando. Como dizia meu pai, conversando miolo de pote. Porque o tratamento não é feito só a gente. Dona Conceição não tem esse poder, muito menos eu. E qualquer um de nós que participemos ali dentro. É feito um conjunto. Nossa parte é, além do esclarecimento de vocês, também o esclarecimento desses irmãos. E eles vêm com todo o direito, sim, de nos cobrarem pelo mal que nós fizemos a eles. Quem se aprofunda no espiritismo começa a compreender essa questão e não chama mais o obsessor de encosto. Encosto somos nós, que praticamos o erro e ainda nos achamos vítimas das circunstâncias. Então, esses vídeos servem para que a gente possa ter mais ou menos a noção de como é delicado, de como é precioso o trabalho da espiritualidade, para que possa auxiliar vocês, para que possa auxiliar a gente. E para vocês verem como não é fácil. O fato de do espírito ali, do irmão, ser um trabalhador de luz, não significa dizer que ele era santo. Ele veio para resgatar aqueles que ele tinha prejudicado. E aí é o que muitas pessoas perguntam, Neuza, mas esse Chico Xavier era um homem tão bom, por que que ele sofria de certas doenças? Porque ele era bom sim, mas ele também tinha um passado a expiar. E todos nós temos esse passado. E é o nosso papel trazer essa conscientização para vocês. Todos os obsessores de vocês que se manifestam ali dentro, eles reclamam disso. Destruiu minha família, destruiu o meu amor, me matou, tomou o que eu tinha, e aí a gente vem, graças a Deus, com essa cara de porcelana, meigozinho bonitinho, e aí exatamente uma oportunidade da espiritualidade para que a gente possa recomeçar nessa jornada. E aí quando sair o próximo vídeo, prometo a vocês que eu trago para a gente dar continuidade a essas explicações. Muito obrigada e até a próxima.